Ser Aprendente, o podcast da Rede Aprendente. Oi, Rede Aprendente, estamos aqui mais uma vez com o nosso episódio do podcast Ser Aprendente. Tá no Spotify, tá no YouTube, tá no nosso Instagram, entra aqui na bio, vocês vão encontrar a gente em todos esses canais. A gente promove aqui espaços de diálogo para que a gente traga a rede para falar para a rede. Esse é o nosso maior objetivo. Hoje a pauta é marketing. Também nesse momento de olhar para a rematrícula, de olhar para a matrícula. Como eu profissionalizo isso dentro da minha escola? Tenho uma agência, não tenho uma agência? Tenho funcionário, não tenho funcionário? O que esse funcionário tem que fazer? Então hoje a gente vai trazer aqui possibilidades de pensar. Não existe receita pronta, cada escola é uma escola, mas quando a gente escuta outras escolas falarem, a gente amplia o nosso repertório e aí a gente é capaz de tomar melhores decisões. Hoje a gente traz aqui o Matheus Maia, do Grupo Perfil, que vai conversar um pouco com a gente sobre o que é esse fantasma de marketing na escola. Se apresenta aí, Matheus, diz como você chega até aqui e vamos começar no nosso papo. Olá, André, é um prazer estar aqui assim com você aqui, olá, Rede Aprendente. Contando um pouquinho da minha história, né? Sou formado em publicidade, fiz especialização em marketing digital e eu tenho 12 anos nessa trajetória educacional. Eu comecei lá atrás falando muito sobre marketing e eventos, né? Que geralmente na escola é dali que surge o marketing escolar. Eventos como potencializador dos diferenciais da escola e tal. E aí eu entro na missão de dar mais cara de marketing para a parte pedagógica, a parte de eventos escolares. E aí o desafio é o marketing por si só ser um conceito muito novo, né? E dentro da educação ser mais novo ainda. E eu sou jovem, né? Estou falando mais ou menos de 2013, quando a gente começou a falar sobre marketing educacional. E as escolas anteriormente só falavam de marketing quando chegavam na campanha de matrícula, né? Então ali buscavam uma agência para poder construir o slogan daquele ano, né? As peças para mídia offline, não se falava muito em investimento no digital, não se media muito os retornos, né? Com marketing. Então eu entro justamente para organizar esse processo. Entender como a gente pode fazer um marketing e principalmente fazer um marketing que consegue ser medido, né? E eu acho que desde lá até hoje só fortaleceu a necessidade de medir todas as ações que a gente vem tomando. Então, se eu fosse falar assim, a primeira ação que a gente precisa fazer enquanto marketing é uma ação mais diagnóstica, né? É medir, aprender a medir, entender que tudo precisa ser medido. Principalmente quando a gente vai construir e faz a campanha de matrícula. Então, acho que é olhar para esse ponto, né? Identificar as possibilidades de medir cada etapa, medir cada canal, medir cada ativação que é feita, né? Aprender a medir que depois dali a gente consegue melhorar aquele resultado. Legal. Como que você tem feito isso, Matheus? Assim, dentro do processo de aprendizagem, né? Que teve aí um processo de aprendizagem, a gente está falando de 12 anos olhando para isso, né? Dá para fazer tudo de uma vez? Por onde a gente começa? O que a gente tem que aprender enquanto escola para conseguir fazer isso? Eu gosto muito eu escuto muito podcast e tem Joel J traz um conceito que eu acabo reproduzindo e na equipe já virou meu jargão, né? Do 1% todo dia. Então, não existe uma fórmula mágica, principalmente para marketing educacional. Existem caminhos que funcionam, mas que precisam ser ajustados para a realidade daquela instituição. Então, eu acho que o 0%, né, para sair do zero, é medir de fato. Porque vamos pegar um cenário onde uma escola ela tem 20 anos, 30 anos, e ela é uma escola muito tradicional, mas ela quer se posicionar como uma escola mais inovadora. Então, olhando para esse cenário, a tarefa inicial é entender se de fato esse tradicionalismo que a escola acredita que é percebida por isso é de fato um valor percebido pelas famílias. Então, aplicar uma pesquisa, né, para você medir quais são os reais diferenciais, né, quais os motivos que levam a família
a matricular naquela instituição. E aí, caso venha a ser, de fato, o tradicionalismo, né, aquela afetividade, aquele acolhimento, e faz sentido para você mudar para um cenário mais inovador, aí sim a gente já tem um ponto de partida e, consequentemente, você consegue, após o tempo de planejamento das ações, das atividades, você refazer essa pesquisa e entender se a percepção desse cliente se modificou ou não. E acaba sendo um batedor de sucesso, né? Para a gente garantir realmente a efetividade daquela campanha e fica mais fácil, novamente, medir isso e identificar que foi um sucesso a campanha. Então, o desafio seria esse. Mede primeiro, identifica se a percepção é de fato o que você está se propondo a fazer. Se não for, traçar uma campanha muito bem desenhada, com prazos muito bem estabelecidos e medir de novo para ver se alcançou esse resultado ou não. Legal. Como que você faz isso no teu dia a dia, Matheus? Você foi lá, estruturou a campanha, fez esse diagnóstico e a partir daí, como é que você conduz a campanha? Mais ou menos quando que você começa a fazer esse diagnóstico? Como é que você conduz a campanha a partir daí? Pronto. É interessante que para a gente, quando a gente entende que o marketing ele dura todo o momento escolar e não o período de campanha em si, a gente entende que matrícula nunca se encerra, né? A gente está matriculando o tempo inteiro. Desde quando a gente está construindo o processo da campanha de 26, a campanha de 25, e desde quando a gente está no finalzinho dessa campanha se preparando para o ano seguinte. Então, a gente tem a cultura de pesquisa muito forte lá. E a cultura de planejar estrategicamente os próximos passos, né? Para onde a gente está indo. Se tratando do exemplo que eu trouxe, por exemplo, foi um exemplo real, né? A gente saiu de uma escola que era considerada tradicional, muito por conta de ser uma escola pequena de bairro, e a gente vai para uma posição de uma escola que bate de frente com o mercado, uma escola mais disruptiva, uma escola mais focada em empreendedorismo, inovação, e a gente precisava traduzir isso e fazer com que os nossos clientes, né, as nossas famílias, elas percebessem isso. Então, nosso desafio é o tempo inteiro entendemos, e aí a gente aplicar a NPS para isso. Eu acho que além de ser um balizador interessante, que serve de benchmark para a gente se comparar com outras instituições, saber em que nível a gente é percebido pelas famílias. E o NPS é a ferramenta inicial assim de todo o processo de campanha. Então, a gente aplica NPS e principalmente a parte de os motivos que levaram à nota, a gente se debruça a estudar esses motivos e a partir dali, através de mapa mental, brainstorming, em conjunto principalmente com a parte pedagógica, identifica qual é o caminho que já é percebido para a família e a gente fala, pô, vamos fortalecer esse caminho ou a gente precisa reposicionar alguma coisa, trazer alguma novidade nesse aspecto para ser apresentado na campanha. E aí, a partir dali, a gente vai construindo. Até as próprias redes sociais. A gente acaba rotulando que marketing é Instagram, né? E lá a gente trabalha muito a multiplicidade de canais, né? Ser, de fato, omnichannel. Então, quando a gente constrói um plano de ação para uma campanha, a gente pensa na experiência que o pai vai ter na portaria com o porteiro, né? Na recepção, numa simples ligação de telefone, numa mensagem pronta de uma URA, né, quando a família liga. Então, a gente muda todo esse aspecto. É engraçado, tem um desafio que a gente faz lá, quando a gente vai construir, por exemplo, um novo valor da escola, que a gente escreve o valor na parede e a gente começa a se desafiar, buscando que tipo de ações são tomadas hoje na instituição que fortalecem ou não fortalecem aquele valor. Então, a gente vê muita escola falando de acolhimento, né? E aí, quando a gente vai olhar para o dia a dia escolar, uma exceção que é um pai, que às vezes nem é exceção, mas um pai aparece na recepção e precisa urgentemente falar com a coordenação, e a coordenação está super blindada. Ah, mas beleza, a escola tem que ter processo, tem que ter tudo. Mas esse tipo de blindagem que a gente faz, ela fortalece ou ela desfavorece o acolhimento que você quer estampar como um dos valores da escola? Então, a gente está o tempo todo se desafiando, se provocando, para realmente traduzir os valores que estão estampados na parede, né? De que forma a gente consegue fazer isso. Legal, acho importante a gente ressaltar algumas coisas que você falou aqui. Primeiro, a gente fez um trabalho lá de revisitar a missão, visão e valores e de refletir sobre isso dentro das práticas da escola, né? Então, isso virou uma constante. Isso é trazido no All Hands, isso é trazido em diversos eventos da escola, isso é trazido no PDI, do descritivo de função. Existe um processo de estruturação de gestão que está amparando isso aí, tudo que você está trazendo. Você falou, a gente olha para o estratégico, gasta tempo pensando nessa estratégia, escrevendo essa estratégia, deixando ali
os KPIs claros, tal. A partir disso, o primeiro movimento que a gente fez foi de revisitar missão, visão e valores, né? E olhar para isso dentro desse marketing da escola. Então, eu não faço marketing de uma coisa que eu não sou. Eu não faço marketing, porque o marketing na escola, durante um tempo, ele teve essa coisa do marqueteiro. Ah, é marqueteiro. Eu chego lá na escola, não está acontecendo nada disso. Não é assim que a escola diz que faz isso e ela não faz nada disso. Então, isso é um ponto importante. Eu estou dizendo que eu faço isso e eu faço. As minhas práticas, elas indicam que eu estou nesse contexto. E aí a gente comunica isso. Se isso está na parede da escola, se isso está nos eventos, se isso está no projeto político-pedagógico, isso vai ser comunicado. Essa escola é essa escola. Isso tudo é aquele marketing interno que a gente está consolidando essa identidade de marca dentro da própria escola. E aí você traz o NPS. Olha, a gente traz como um primeiro balizador aí de indicador o NPS. O que é o NPS, Matheus? Conta pra gente. E como você aplica esse NPS ali na escola, né? Porque é isso, né? Conta pra gente o que significa fazer NPS. Porque eu vou dizer pra você, a maioria das escolas não faz, tá? É o básico do básico do básico e a maioria das escolas não faz. Pois é, na verdade, o NPS ele surge quando a gente começa a profissionalizar a parte de gestão escolar, de fato. Quando a gente estudava na escola, às vezes a gente até respondia uma pesquisa, ou então a diretora entrava na sala de aula, sentava ali com a gente e perguntava: o que é que vocês estão achando? Vocês gostam de tal pessoa? Não gostam de tal pessoa? De tal processo? Então, quando a gente começa a profissionalizar, a gente precisa de balizadores que fazem a gente se conectar com outras empresas, entender aquilo em comparação a uma outra empresa, né? E se comparar também, se a gente está evoluindo, se a gente está travado, né, na mesma posição. Então a NPS, ela numa tradução mais popular, assim, seria uma pesquisa de satisfação com uma metodologia de pesquisa que faça com que a gente consiga mensurar de forma mais assertiva. Ela consiste basicamente em duas perguntas, né? Que a gente quer saber se você, enquanto pai, indicaria a instituição para um amigo ou familiar, para o filho de um amigo ou familiar estudar. E o motivo dessa nota de 1 a 10. São essas duas perguntas. Onde dividir 9 e 10 são considerados famílias promotoras, são famílias que, de certa forma, elas vão incentivar o boca a boca, vão ser aliados nessa captura de novos estudantes. O 7 e o 8 são considerados neutros, são pessoas que não vão fazer muito esforço para falar bem, e também são pessoas que não estão acostumadas a falar mal, mas são pessoas que possivelmente podem vir a deixar a sua instituição. E de 0 a 6, os detratores, que eu acho que aí é o ponto de alerta, porque são famílias que, além de falar mal, elas podem fazer um motim, elas podem auxiliar outras famílias a sair da escola. Então a gente aplica essa pesquisa e isso gera um score, né? E com esse score a gente cria as metas individuais de ciclos. Lá a gente faz a divisão por ciclo, né? Para a gente saber se o infantil está melhorando ou não. Mas o score da instituição é um score único. Então a gente aplica a pesquisa, identifica quais os ciclos que estão melhores, quais os ciclos que precisam se desenvolver mais, cria as metas específicas para esses ciclos, que a gente vai medindo, e aí quando a gente faz uma pesquisa anual, que a gente faz, né, avalia se aquilo foi feito, foi conduzido da melhor forma, se teve uma resposta positiva. Graças a Deus a gente já está pelo menos 4 anos aplicando, mas desde a consultoria que a gente vem tornando mais afiada, né, e construindo um plano de ação de como comunicar esse resultado. Hoje a gente ocupa a posição de excelência na nota, e aí a ideia é justamente essa: de que forma a gente torna, primeiro, o termo mais conhecido na instituição para as próprias famílias. Então a gente tem uma fase de sensibilização, e nada menos justo, né? Afinal a gente é uma escola, então a gente sensibiliza, ensina as famílias o que é esse termo, o que é essa cultura. Isso faz parte da identidade da instituição, né? Quando a gente fala de uma escola inovadora, uma escola de empreendedorismo, a gente precisa trazer esse repertório de vocabulário do universo corporativo, né, das startups, para os nossos estudantes e para as famílias. Então, é engraçado que a gente aplica NPS pelo menos há uns 4 anos, e a gente teve aquela rigidez do início lá. E a gente passa hoje no projeto dos meninos dentro da incubadora que a gente tem lá dentro, e eles estão aplicando NPS. É cultura, né? Exatamente. E eles aplicam a própria NPS, e aqui aprenderam com a gente. Né? A gente aplica também o Que Bom Que Pena Que Tal, ou metodologia como 5W2H,
que é a metodologia hoje que rege toda a solicitação de setores de suporte da escola, né? Então a parte de gestão já está familiarizada, mas os próprios estudantes estão fazendo isso para construir o Canva de um projeto que são do mundo corporativo, mas que hoje já fazem parte da realidade. E é massa quando vê um pai elogiar e falar, poxa, eu tenho isso na empresa que eu trabalho e eu estava ali afinando com meu filho me trouxe um insight sobre uma metodologia nova, né? E eu acho que é isso que mais ou menos a gente precisa. Isso também é marketing. Isso também é marketing. É esse marketing que traz o NPS, e a gente sabe dentro da escola que a maior parte das matrículas que a gente faz, elas têm a ver com famílias que estão indicando a gente, né? Com certeza. Então, e esse marketing boca a boca. E esse marketing digital aí, Matheus, por que fazer marketing digital? Pronto. É um princípio até antigo, né? De quem não é visto não é lembrado. O marketing digital, ele vem para encurtar o tempo de decisão do cliente, né? Uma coisa até que a gente tem percebido mais é que antigamente as famílias escolhiam a escola, elas faziam 2 visitas, 2 instituições diferentes. E ela tomava a decisão com base nessas 2 instituições. Hoje em dia, a família está visitando em média 8 escolas, né? Ou buscando informações mais aprofundadas em até 8 escolas. Então, se você não olhar para uma forma de conduzir essa família, né, dessa família participar de uma jornada onde ele vai ser tendenciada a conhecer mais sobre a instituição, a ponto de quando ela for tomar essa decisão, ela está munida de mais informações. Então, eu acho que a rede social, em específico, ela entra muito nessa esfera. Mas, diferente do que muitas escolas têm feito, a gente precisa olhar de forma profissional também para essa escolha até de quem vai conduzir isso. Já vi escolas que é um professor com a maior boa vontade do mundo, que tem um olhar mais artístico nessa produção, mas quando a gente vai, por exemplo, selecionar essa equipe, a gente tem um documento que rege como é o comportamento dessa equipe nas capturas, o que é que essa equipe vai capturar. Então, quando a gente apresenta um projeto de campanha institucional para uma diretoria, a gente apresenta também para a equipe que está na operação. Um simples registro fotográfico. É engraçado que a gente viu esses dias, e estava comentando internamente, uma escola concorrente, né, da região, que evidencia muito o protagonismo do estudante. E é um termo que muitos educadores estão usando e a gente também usa, né, nos nossos conteúdos. A gente evidencia muito protagonismo. Só que quando a gente vai falar sobre protagonismo ou mostrar isso através das redes sociais, a gente tem algumas regrinhas que precisam ser obedecidas para que isso não parece que é só marketing, né? Não pareça ser só marketing. E aí a gente olha para a escola, onde a gente vê os meninos fazendo um projeto, sentados no chão, desenhando uma cartolina, por exemplo, e tem muita intervenção dos educadores. E aí até certo ponto aquilo ali é um protagonismo do estudante, se ele passa por uma intervenção de um educador, entendeu? A gente sabe que em alguns momentos o educador precisa fazer correções, né, orientações. Só que enquanto marketing, se a gente evidencia protagonismo, aquela cena de intervenção feita pelo professor, a gente não pode captar. A gente precisa olhar para todo o projeto, né? Evidenciar realmente a produção individual do estudante, né? A forma como ele está trabalhando autodidata. Então, tem outros exemplos, como a gente tem a cultura do mão na massa muito forte. Então, quando a gente vai para uma captura, a gente escreve os principais motivos, né, os principais norteadores, né, daquela cobertura, e aí a gente coloca lá, beleza, a gente precisa pegar, uma das coisas é a dimensão da instituição, né? Nós somos de uma escola que veio de uma cultura familiar e as pessoas ainda rotulam como ser uma escola pequena. Então a gente traduz isso através das coberturas, mostrando a dimensão. Geralmente são planos mais jornalísticos, mais abertos, porque ele vai no subconsciente trabalhar. Não é uma escola tão pequena. Ou então quando a gente fala no mão na massa, basicamente um social media ele vai para a cobertura sabendo que ele tem que pegar a interação individual do estudante. Tem um objetivo, né? Não é vai lá e filma. Exato. Não é vai lá e filma. Qual é essa intencionalidade do filmar, assim, né? O que eu preciso, qual é o meu objetivo quando eu vou filmar? Não é só vai lá e filma. Exato. Como traduzir, né? Então a gente pega aquele pedagogês todo ali, né? Que foi defendido, que foi apresentado, que está no PPP da escola. A gente fala, beleza, como é que a gente traduz isso daqui para as nossas atividades operacionais?
é uma cobertura, então beleza. Cobertura eu tenho que mostrar o dinamismo da escola, eu tenho que mostrar as relações humanas, que são algo, um dos pilares também, eu tenho que mostrar esse mão na massa do estudante como autor realmente. E aí a gente vai vendo que realmente a cobertura traduz aquilo ali, né? Então quando a gente vai escrever um edital, por exemplo, a gente tem um guia de tom de voz que todo mundo que se comunica tem acesso a esse guia, para que o discurso seja muito similar, né? Então lá, um do nosso tom de voz é a positividade. Nós somos uma escola muito para cima. Então, começar, é muito difícil é quase impossível você ter um texto que se inicie com uma frase negativa na instituição. Ela sempre vai puxar para positivo. E isso tem que ser pensado. Às vezes parece que é orgânico, mas se não for estruturado e pensado, quando a Joana lá do marketing sair, aí vai ter uma outra linguagem, né, com a pessoa nova que entrar. Então eu acho que é olhar muito para isso, escrever como é que vai ser essa regra, e essa regra está muito forte com base no pensamento estratégico da instituição, né? Legal. Tem estratégia, tem cultura, tem intencionalidade, tem objetivo, porque às vezes a gente gasta muita grana, muito tempo fazendo uma campanha que quando a gente olha fala, nossa, nem tá falando da nossa escola, não tá falando. E pra gente finalizar assim, Matheus, assim, quais são as escolhas? Como a gente faz essas escolhas, assim? Porque eu vejo muito uma briga assim, o Matheus tá só... isso acontece em todas as escolas, só tô falando do Matheus porque é você que tá aqui. Tá só falando de educação infantil. Ele não falou nada do esporte. Como é que você organiza essa confusão para não apanhar, Mate? Esse é um desafio, Existe muito ego envolvido também, né? Mas eu acho que a transparência, a principal é a transparência. Então lá a gente cria linhas editoriais que elas abraçam os pilares da instituição. Então, quando a gente abraça o pilar, fica mais fácil, porque a gente não está olhando exclusivamente para uma atividade ou uma tarefa que foi executada por determinado professor, determinado ciclo. Então a gente combina muito conteúdo. E a escola geralmente é assim, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, sobre inteligência financeira, num projeto onde o ensino médio está construindo uma planilha orçamentária em casa. Mas lá no infantil, ele tem um projeto que os meninos estão aprendendo sobre monetário, né? Sobre ir no mercado, comprar, receber troco. Então, acho que a grande ciência para evitar esses egos ou não aparece, só aparece esporte, é conectar ao máximo, né? Não colocar na rede um projeto específico, é colocar na rede o projeto educacional da instituição. Legal. Né? É trazer, se é inteligência financeira, a gente juntar 2, 3, 4 projetos, uma educação infantil, dando seu testemunho junto com o ensino do ensino médio também, falando sobre aquela experiência. Acho que o melhor caminho seria esse daí, para evitar isso. Mas ainda assim vai ter um pouquinho. Legal, querido. Muito obrigada. Adorei ter você aqui. Obrigada por ter aceito o convite aí. E vocês, se quiserem saber mais, perguntar, comentar, participa com a gente aqui no Spotify, no YouTube, no Instagram, e a gente vai estar aqui para conectar cada vez mais essa rede. Obrigada. Ser Aprendente, o podcast da Rede Aprendente.